Olá, Olá. seja bem-vindo ao CFO Esclarece, a odontologia em podcast. Estamos aqui no 40º CIOSP, diretamente do estúdio montado pelo CFO. Eu sou Jairo Santos Oliveira, sou cirurgião dentista e sou membro efetivo do Conselho Federal de Odontologia. E neste podcast nós vamos falar sobre aposentadoria e previdência. Estamos aqui hoje com nossos convidados, doutora Jane, do CRO Rio Grande do Norte, doutora Luzimar, do CRO Espírito Santo, e a advogada doutora Tatiana Neu, que é pós-graduada em processo civil e pós-graduada em direito previdenciário. E o nosso tema de hoje será aposentadoria e previdência. Mas antes da gente entrar no tema central do nosso bate-papo de hoje, a gente vai solicitar aqui das duas presidentes que estão aqui, dos regionais, para que façam uma explanação de como se encontra os seus regionais hoje, com relação ao contexto de toda a odontologia brasileira. Vamos começar com a doutora Jane, aqui presidente do CRO Rio Grande do Norte. Muito bom dia, doutora. Bom dia a todos. Bom é um dia, prazer doutora. estar aqui com vocês, na satisfação de a gente estar participando desse podcast. Então, o Rio Grande do Norte é um estado pequeno, nós temos 8.750 inscritos e desses 5.000 são cirurgiões dentistas. Estou no meu primeiro mandato de gestão, à frente do CRORN, fazia parte da gestão anterior na diretoria, mas agora como presidente. E as ações, como o nosso colega aqui Jair falou, que a gente desenvolve, a principal é a fiscalização do exercício da odontologia. No ano de 2022, realizamos quase 80% dos municípios do nosso estado foi fiscalizado, certo? Temos alguns projetos com o CRO ouvindo o profissional. Nós temos ciclo de atualização que a gente faz, ciclo de atualização científica nos municípios polos do estado. E dentro desses ciclos a gente leva temas principalmente ligados à parte de ética, à parte de fiscalização e também temas que os profissionais solicitam. E depois que a gente faz o ciclo, a gente tem um momento do CRO ouvindo o profissional para escutar as demandas, e aproximar. E através disso também temos o CRO itinerante, que a gente leva a parte administrativa do conselho para próximo dos profissionais. Temos visitas institucionais aos cursos de graduação e pós-graduação em odontologia para a gente estreitar e ver essa parte como está funcionando. Também para aquela parte da gente estar em parceria, como também as entidades, sindicato, a ABO, a Associação Brasileira de Odontologia, também a academia. E a gente vai sempre tentando essa parceria para fortalecer a odontologia. Também estamos ajuizando ações civis públicas, buscando a aplicação do piso salarial do cirurgião dentista, porque é importante essa valorização dos profissionais, em todo, no caso, no estado e em todo o Brasil. Então, é um pouquinho das nossas ações. Temos também na parte de Semana do Dentista, a gente fez a realização da primeira corrida da odontologia potiguar, a Odonto Run, que foi, graças a Deus, muitos adeptos, muitos colegas, e também foi para toda a família e sociedade. Então, a gente está aos pouquinhos, é uma gestão participativa, que a gente escuta muito, já vim da gestão anterior, e nessa a gente está vendo essa parte da gestão participativa, de escutar. Estamos batalhando uma sede, para aumentar a nossa sede, então a gente está buscando, com o apoio do federal, a nossa sede, a compra do terreno. Então, temos várias coisas que estão em andamento. Isso, doutora Jane, são ações para 2023. Tem umas que já aconteceram em 2022, que a gente vai também em 2023. Agora, a sede, se Deus quiser... São todas propostas e ações que o CRO Rio Grande do Norte pretende fazer para 2023, sim, é isso? Sim, principalmente essa parte da sede também, e com o Programa Nacional de Fiscalização também ampliar a fiscalização. Correto, muito obrigado. Doutora Luzimar, e aí eu queria que você fizesse uma explanação como é que está o seu regional do Espírito Santo, que nós sabemos que é atuante, doutora, Bastante, um exemplo para o Brasil.
Bom dia. Bom dia, doutora. Prazer estar aqui, doutora. Prazer. O CRO Espírito Santo, eu acho que a gente reuniu os menores em tamanho, mas muito grandes em ações, né? Nosso conselho tem hoje 14.500 inscritos, toda a categoria, sendo 7.536 cirurgiões dentistas. Nós temos a menor inadimplência do país, estamos sempre entre os 3 primeiros adimplentes no Espírito Santo. Nós temos um trabalho de fiscalização muito efetivo, e tivemos uma grande contribuição do Conselho Federal para isso. O Conselho Federal apoia intensivamente todos os conselhos regionais para que a gente cumpra a nossa função principal, que é a fiscalização do exercício profissional. O CRO Espírito Santo não tem a função de reciclar profissionais, mas o nosso conselho faz. CRO Jovem, cursos gratuitos, o CRO itinerante, a gente vai para o interior, levando os professores que os profissionais do interior nos requisitam. Nós estamos agora em construção da nossa nova sede, que a gente conseguiu através de um convênio com o Conselho Federal, porque o nosso conselho hoje está localizado numa área de risco, uma área perigosíssima, que várias vezes a gente teve que precisar de auxílio da polícia para poder sair do local. Então, o Conselho Federal, através de um convênio, está nos proporcionando uma sede num local estratégico, um local que facilita para todos os profissionais. Temos o CRO Jovem. Nós ganhamos 3 prêmios eu tenho aqui anotado, Gestão, Planejamento Estratégico, como o melhor relatório de Nossa, gestão. Parabéns. Cobrança Parabéns, de doutora. inadimplentes, melhor ação de recuperação de crédito. E transparência e prestação de contas. Nós Parabéns, ganhamos doutora. 3 prêmios, onde participaram todos os conselhos de fiscalização profissional, não só de odontologia, de todas as áreas. Sim. Referência, então, no país, né? Referência, Olha aí. com certeza. Né? E Não mais é que a fácil gente pode executar, falar, não é fácil É cobrar. um conselho bastante ativo, nós temos um quadro de funcionários concursados, nós já estamos, depois que eu assumi a presidência, a gente já fez 2 concursos, temos uma equipe eficiente, muito eficiente no conselho, então é um conselho que trabalha assim, de acordo com todas as regras que nos são colocadas pelo TCU, pelo Conselho Federal, e estamos aí para... Doutora, você citou aí o Conselho Federal. Nós sabemos que o Conselho Federal fez uma ajuda a todos os regionais, né? Como essa ajuda, né, propiciou melhor, para se fazer a melhor da fiscalização no seu estado? Olha, a fiscalização melhorou, assim, não dá para imaginar, para te colocar em números aqui agora, o sucesso que foi essa campanha do Conselho Federal de proporcionar aos regionais novas equipes de fiscalização, que são custeadas pelo Conselho Federal. Ele deu tablets para todos os fiscais, carros para a gente fiscalizar todo o interior, e ele está mantendo um serviço de qualidade e melhorou, assim, substancialmente a fiscalização no nosso estado. Excelente. Essa pergunta também eu falo para a doutora Jane, passo para a doutora Jane, como essa ajuda do federal impulsionou o seu trabalho de fiscalização lá no seu estado, doutora Jane? Como o Luzimar bem falou, realmente veio a otimizar, né? Não só no Rio Grande do Norte, como em todos os regionais. Ela otimizou, ela agilizou de forma eficiente todos os fiscais do sistema conselho, de todos os regionais do país. Então, quem ganha com isso? Os profissionais, a sociedade. Então, foi de grande valia, de grande importância. A gente só tem o quê? A parabenizar, porque foi a parte de investimento financeiro, tecnológico,
que veio realmente a deixar mais eficiente a função principal, né, que é a fiscalização, junto com zelar também pela ética da profissão. Então, doutora, sem essa ajuda do federal, né, ficaria um pouco mais difícil de desenvolver o papel, o princípio do nosso conselho, que é a fiscalização, é isso? Principalmente de forma regionalizada, sim, porque agora, quando a gente conseguiu mais veículos, para ir realmente para a parte do interior, e tem locais de zona rural que são de difícil acesso, não, Lusimar? Com certeza. Então Muito. só temos a agradecer e parabenizar. Pronto, a gente que agradece, né, o esclarecimento, e vamos agora entrar no nosso tema com a doutora Tatiana Nil, não é, falando aqui um pouco, esclarecendo para os nossos cirurgiões dentistas de todo o Brasil, tanto os acadêmicos que estão no curso, como os que já estão formados. Não é isso? Os estudantes, os acadêmicos de odontologia, como os cirurgiões dentistas propriamente dito. Então, doutora, eu passo a palavra a você, que seu tema hoje é aposentadoria e previdência para o cirurgião dentista. Muito bom dia. Muito bom dia, doutor Jairo. Bom dia, doutoras, conselheiras regionais. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer um pouquinho como funciona, né, a previdência e a aposentadoria do odontólogo, né? Nós temos hoje um panorama no Brasil bastante preocupante, né, para os profissionais da área da saúde, tendo em vista o advento da emenda 103 de 2019, né, que entrou em vigor no dia 13 de 11 de 2019. Que se chamou a reforma da Previdência, né? Essa reforma da Previdência, ela prejudicou alguns profissionais, principalmente os que teriam direito a chamadas aposentadorias especiais, que são os profissionais da área da saúde, dentistas, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, por conta da mudança na lei, né? Antes, não importava a idade que esse profissional tinha, né? Se ele tivesse 25 anos comprovado de exercício dentro da atividade especial, na odontologia, vou tentar focar mais, né, na área de vocês, Isso, na área... ele se aposentaria, né? Agora não mais, né? Depois da mudança da lei, o profissional ele vai ficar sujeito às chamadas regras de transição que vieram para atenuar um pouco esses prejuízos. Então, no caso, somaria-se 25 anos, né, de exercício na profissão e mais a idade, com a intenção de chegar em 86 pontos. E aí nós conseguiríamos, então, aposentar estes profissionais pela regra de 86 pontos que nós chamamos, né? Hoje o teto do INSS ele é de 7.504 com 3 centavos. Ele sofre reajuste sempre que o salário mínimo reajusta, né? E ainda é uma previdência bastante segura. Só que o profissional odontólogo, ele é um profissional liberal e ele exerce essa atividade pelo viés de um dentista empresário. Então, é super importante que a maioria deles, né, doutor, porque nós temos aí o caso de dentistas que são contratados através da CLT, né, nós temos aí contratos de parceria, mas em grande maioria hoje os profissionais já têm os seus consultórios, né, e com isso eles teriam que atuar através de uma empresa, de uma pessoa jurídica, e com dessa pessoa jurídica, todos os meses, gerar um prolabore e contribuir, né, para o INSS com a alíquota de 11%, né, em cima daquele prolabore retirado da clínica todos os meses. Doutora, eu queria só... A senhora falou na aposentadoria especial. Isso. Não é isso que o cirurgião dentista tem direito aos Ele 25 tem anos? direito com 25 anos de exercício da profissão da odontologia. Antes da reforma. Isso. Né? Qual a perspectiva Agora, que tem o cirurgião dentista hoje brasileiro de se aposentar realmente com 25 anos de profissão? E será que ele consegue fazer isso? De forma especial.
Não é isso? A aposentadoria o, especial. todo profissional da área da saúde, principalmente o odontólogo, pelo contato tão próximo com os agentes biológicos, ele está dentro da categoria especial. Isso vocês nunca vão perder, né? Isso, o dentista que está se formando amanhã, ele já sabe que ele é um profissional pelo viés da Previdência, que exerce uma atividade especial. Isso vocês não vão perder nunca. O que o dentista perdeu foi, com o advento da reforma da Previdência, antes ele bastava ter somente 25 anos na profissão que ele conseguiria se aposentar. Agora não mais. Agora precisa ter um mínimo de 60 anos de idade, né? Mais os 25 anos de profissão. Tanto E teríamos para homem como para mulher, 60 pronto, anos. eu ia perguntar. Sim, e aí o que acaba acontecendo? Temos que, para conseguir aposentar, somar ali pela regra de 86 pontos a contribuição, né, efetivo exercício da odontologia mais a idade daquele odontólogo. Pode ultrapassar, mas não pode ficar abaixo dos 86. Então quer dizer que a idade, como o Jair perguntou, 60 anos, tanto para mulher como homem? Ela vai relativizando, porque como tem que somar os pontos, a cada ano pode vir a crescer no caso concreto. Então, o que hoje é extremamente necessário para os profissionais dessa área? Fazer o planejamento previdenciário. Na grande realidade, não é só para o pessoal da área da saúde, mas para todos os profissionais hoje é necessário fazer planejamento previdenciário, porque realmente a mudança, né, na lei, a emenda constitucional 103 de 2019, ela veio e prejudicou a todos, de certa forma. Os menos prejudicados foram os profissionais da área da saúde. Porém, é preciso planejar. E é preciso também saber fiscalizar quem presta serviços para o odontólogo empresário dentro dos seus consultórios. Se, por exemplo, o contador está fazendo o recolhimento correto da alíquota de 11% em cima do prolabore ou faturamento de vocês. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes no escritório? Chegam profissionais, dentistas, médicos, enfermeiras e, às vezes, até as administrações dos hospitais, elas não sabem como recolher corretamente né, essas contribuições mensais desses profissionais. E aí a gente chega lá para fiscalizar, analisar o extrato CNIS de vocês, para dizer para vocês, olha, quanto tempo falta para aposentar, se tem alguma coisa para arrumar ou não. E aí, se estivesse tudo perfeitinho, chegava o odontólogo no meu escritório e eu já conseguiria aposentá-lo em seguida. Doutora, mas não é o que acontece geralmente, né? E para a gente falar de um tema que interessa a todo cirurgião dentista, quando vai se aposentar, é o salário. É o salário. Fica o salário? Porque a gente sabe que atingir o teto do INSS é muito difícil. Sim, não é? sim. Qual seria a média que o cirurgião dentista iria ganhar quando ele chegasse ao tempo da sua aposentadoria? Olha, por isso eu falo bastante em planejamento previdenciário, né? De procurar um profissional competente na área que possa fazer o planejamento. O planejamento ele é único, por quê? Cada odontólogo que vai chegar no escritório, ele tem uma idade, ele tem uma história contributiva diferente do outro. O que acaba acontecendo? Atingir o teto do INSS. Todos que chegam me querem o teto do INSS. Para isso, a gente tem que ter tido uma contribuição muito boa sempre pelo teto. Até porque, qual o cálculo hoje para a aposentadoria? São consideradas somente as 80% maiores contribuições. As 20% menores, elas são descartadas. Então, quanto maior a maior a contribuição, melhor a aposentadoria. Mais a chance é maior de ter um benefício mais próximo do teto, né? Mas a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui é para o pessoal que está chegando agora na odontologia. Porque os profissionais que já estão mais tempo na carreira, a gente sempre vai conseguir deixá-los bem aposentados. As aposentadorias mínimas aí de dentistas que nós temos feito no escritório são em torno de 4.900, quase 5.000, né? Muitos chegaram ao teto, conseguiram, porque deram um reforço a mais nos últimos 5 anos, né? Ou também trabalharam, tinham um outro vínculo empregatício, isso é muito importante mencionar, que isso faz subir o cálculo.
atuaram como professores em universidades com carteira assinada, né? Atuaram de repente como dentro do conselho e tinha algum tipo de remuneração, isso também conta. Os estágios lá no período da faculdade, que todo mundo acha que não conta, também conta, né? Trabalhos sem carteira assinada, sem vínculo, mediante comprovação também contariam. Então, por isso é preciso planejar para conseguir chegar no maior benefício e no melhor benefício. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que vocês contribuam acabe se revertendo para vocês, né? Que não fique lá para pagar a aposentadoria dos outros, mas que o cálculo feche para que volte para vocês. E na questão principal, que é o que mais me preocupa hoje em dia, que são os novos dentistas, né? O pessoal que está começando agora, ou que já tem 3, 4 anos, ou que está se formando, é que faça a contribuição sempre pelo teto. Ainda vale muito a pena contribuir para a Previdência Social, ainda vale muito a pena aderir ao regime geral de previdência, né, brasileiro, porque ele às vezes dá uma empacada, ele reluta um pouco, ele atrasa a análise do benefício, mas é certo que vai ser pago, que vai receber. Aí nós teríamos outro ponto, né, doutor, que é a questão das privadas. Das privadas, né? Isso. O que acontece? Eu aconselho que vocês recolham e guardem, invistam em previdências na maior proporção que o bolso de vocês suportar, né? Então, eu obviamente não recomendo só que vocês contribuam para o INSS, mas eu recomendo cuidado, né, com a previdência que vai ser escolhida. De preferência com bancos grandes, né? Bancos assim conhecidos, que nós sabemos que são verdadeiros poderios econômicos, que não vai ter o risco de haver uma falência, né, ou entrar numa recuperação judicial, ou ser atingido por uma crise econômica. Então, bancos que ofereçam previdências como a Unicred, né, que é uma entidade que oferece créditos especiais para profissionais da área da saúde, outros bancos maiores, aí, como o Bradesco, Itaú, mas nunca assim ter um pouco de cuidado com bancos regionais. Nós temos lá no Rio Grande do Sul uma entidade falida, que é a Fundação do Banrisul, que muita gente investiu para a previdência privada e hoje são milhões de ações na justiça e ninguém conseguiu receber. Outras boas previdências são as ligadas diretamente aos órgãos de classe, né? Como, por exemplo, as que eu tenho pela OAB. Eu posso fazer quantas previdências privadas eu quiser pela OAB. Eu, por exemplo, tenho 3. Eu pago 3 valores diferentes, eu vou ter 3 benefícios que a OAB vai me pagar. A OAB é infalível, porque nós já somos, só em São Paulo, são mais de 500 mil advogados. Doutora, né? e eu lhe pergunto, e essa previdência do cirurgião dentista, ele só pode fazer quando ele terminar o curso de cirurgião dentista, ou ele pode fazer antes, quando ele ainda é acadêmico? Ele pode fazer a previdência? Olha, doutora, seria bom começar desde a universidade, porque vocês têm as fases de estágios clínicos, né? Isso. Desde a universidade, fazer contribuição como estudante, né? Que é a contribuição que a gente chama de facultativa. E quanto mais contribuições tiver, maior é a chance do benefício ser maior. Então pode começar assim na fase esse é um acadêmica. Conselho que você dá para quem está entrando, para quem está chegando. É um conselho para quem eu dou, para quem está entrando, para quem está chegando. Faça uma previdência privada para garantir um futuro, não é? Um somatório junto com... Não só uma privada, mas também a contribuição para o regime geral. O regime geral, Isso. Seria um complemento, então. Seria um complemento. Eu sempre vou ter um complemento. Do cirurgião dentista. Com certeza. Isso é importante, né? Porque o que a gente vê atualmente e antes, no meu tempo, no tempo das doutoras, era que a gente não tinha essa preocupação. Sim. Não era? A gente entrava no consultório, se fechava no consultório, ia trabalhar e não se preocupava que um dia você ia envelhecer e ia precisar, né, largar seu consultório e ia precisar viver. Às vezes até tinha. Eu, por exemplo, tenho 51 anos de formada, eu paguei por mais de 30 uma previdência privada da Clube e não recebi nenhum ano a aposentadoria, ela faliu.
Exatamente. Entendeu? E Então, ela por faliu. isso, Então, durante mais de 30 anos, eu contribuí para uma previdência privada que eu perdi tudo que eu investi. É isso, doutora Luzimar, que a doutora Tatiana falou, que eu acho Sim, que ela é falou. importante. Você, na hora que você fazer, Escolher você tem bem, cuidado em escolher escolher bem. bem foi para a poder você orientação não na correr o época. risco. A época era o que se apresentava como melhor para o cirurgião dentista, eles estavam fazendo, tanto que Sim. eu e meu marido, ele médico e eu dentista, nós perdemos juntos, porque, tudo, a Plug faliu e a gente perdeu todo dia. Pode Eu falar, queria doutora. perguntar relacionado ao serviço público, né? Que também tem questionamentos de colegas que não que estão, tem os que estão começando a trabalhar e tem os que já têm a parte que tem muitos que têm um salário base baixo e tem as gratificações. Sim. E quando recolhe baseado no bruto. Mas quando se aposenta, como é que fica? No caso, porque essa gratificação, ela vai para a aposentadoria? Ela vai valer para contar, doutora Tatiana? A atividade, nesse contexto, ela também é paga em um caráter insalubre, né? Essas empresas, elas teriam que fornecer o PPP para esses profissionais para provar São o obrigados caráter, a fornecer, os são municípios. obrigados a né? fornecer. Os municípios, os estados, um hospital privado, né, qualquer um hospital público, são obrigados a fornecer. E essas contribuições, elas vão ser descontadas mês a mês, né, do funcionário público, e às vezes tem algumas prefeituras, né, ou estados que têm planos de previdência Isso. para os seus servidores. Só que eles utilizam, como eu vou explicar para vocês, pelo viés legal, para não ser tão advogada e tentar conversar mais com vocês, assim. O que acaba acontecendo? O serviço público, ele tem as suas, que nós chamamos na pirâmide hierárquica das leis, as suas normas internas, né, as suas instruções normativas. Por exemplo, eles lançam um concurso, fazem um edital, e aí eles também têm as próprias leis internas, né? Isso acontece também com os tribunais de justiça. E aí eles dizem que o servidor ele vai ganhar isso como gratificação, isso como reforço, tanto de salubridade, mandam tudo no contra-cheque, fazem o desconto ali da Previdência e aí criam um plano de aposentadoria para aquele funcionário. Só que essa lei interna, né, essas normativas internas dizendo que o funcionário vai se aposentar assim ou assado, principalmente os profissionais da área da saúde, como os peritos, por exemplo, internos de Tribunal de Justiça, os peritos hospitalares, né, os dentistas, os cirurgiões hospitalares também, na área, né, buco-maxilofacial, me corrijam se eu estiver errada. E acaba acontecendo o seguinte, eles têm que vir, né, para 103 de 2019 e utilizar a lei previdenciária comum para poder equiparar com aquelas normativas internas deles, porque senão as aposentadorias seriam passíveis de contestação. Existem muitas ações no judiciário de profissionais da área da saúde que prestaram serviço público contestando as suas aposentadorias porque não foram emitidos os documentos corretos, não foram feitos recolhimentos corretos pelas alíquotas e esses valores de insalubridade que são super importantes para caracterizar a periculosidade do trabalho de vocês não foram considerados. Então, ao fim e ao cabo, sempre o poder público que estiver administrando aquele cargo ali, do odontólogo, ele vai ter que se sujeitar à norma do regime geral, porque ele não pode dar menos do que a lei maior que está no país está dizendo que o cidadão tem direito. Porque a lei previdenciária, ela se casa, né? Ela anda de mãos dadas sempre com a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela faz determinadas garantias sobre previdência social. E com essas garantias é que os dentistas também podem contar na hora de se aposentar, sejam eles empresários, né, profissionais liberais, sejam eles concursados, né, sejam eles professores,
ou concursados em uma universidade ou concursados num órgão do Estado diretamente, né? Sei. Doutora, tem uma dúvida também muito dos cirurgiões dentistas, né, com relação ao regime de previdência, que ele passa num concurso, né, o município tem um regime de previdência próprio, né, que ele vai se aposentar pelo aquele regime, e ele tem a alternativa de pagar o INSS para ter uma outra aposentadoria. Sim. E Pode ter fazer, uma não é? aposentadoria Podem. ainda privada? É isso que acontece? Vocês Pode ter podem essas ter três tudo. opções, então, Pode, né? então. Vocês podem ter tudo. Vocês podem trabalhar de carteira assinada em um lugar. Vocês podem ter a clínica de vocês como profissional liberal, empresário, recolher o seu prolabore e pagar o INSS, porque o empregador da carteira assinada já vai estar pagando. Vocês podem ter um concurso no município ou no estado, onde vocês atuam 2 dias por semana e todos esses cargos vão ter contribuição previdenciária. Podem ser professores da universidade, todos esses cargos vão ter contribuições. Eu recebo dentistas no escritório que são professores, têm cargos em municípios, têm as suas clínicas, né? E trabalham como horistas, às vezes também. E tudo isso a gente pode organizar, né, dentro do planejamento previdenciário para mostrar para vocês. Olha que o quanto tu está contribuindo, em quantas versões diferentes, e enquanto isso vai enriquecer tanto o teu cálculo quanto o teu tempo de contribuição. Né? Doutora, uma outra dúvida que surge é como é que o cirurgião dentista que está empregado lá no município paga descontado no contra-cheque dele a contribuição, como é que ele pode garantir, como é que ele pode saber que o município está fazendo esses repasses? Como é que ele pode fiscalizar que ele está em dia com essa previdência? Porque, deixa eu aproveitar então a deixa aqui do Dr. Jairo, porque realmente tem colegas que depois, né, quando são, às vezes normalmente é contrato, não é nem concursado, que vão lá no INSS ver que o município não alimentou. Não fez o repasse. Não fez o repasse. Como é que ele pode E estar aí? fiscalizando? Como é que vocês podem estar fiscalizando sempre, tá? Existe um portal chamado gov.br, onde uma das ramificações dele, além daquela emissão da certidão das vacinas, por exemplo, baixar CNH digital, agora a nova identidade também vai ser por lá, digital, existe o campo do Meu INSS. O Meu INSS, ele é a vida contributiva de vocês. Ai, excelente. E Eu não lá sabia. dentro existe um extrato chamado CNIS, tá aí. Né? É a primeira coisa, quando hoje a doutora me liga e diz: doutora, eu quero fazer uma consulta com a senhora para saber como é que tá a minha vida contributiva, como é que tá a minha aposentadoria. A primeira coisa que eu vou lhe perguntar é: doutora, tem senha e login do meu INSS? Sempre vai ser essa senha do Gov, é a mesma, tá? Acompanhado do CPF de vocês. Lá vocês vão ter um campo de pesquisa que vocês vão digitar CNIS, com o C mudo, né? E aí vai já aparecer ali, extrato CNIS. Clicou ali no extrato CNIS, vocês vão ter toda a vida de vocês contributiva em detalhes ali. Qual foi a forma de contribuição, os meses de contribuição, o nome da empresa, se recolheu atrasado ou se recolheu em atraso, porque se a empresa recolheu em atraso, Bom saber. tem indicativos lá embaixo, tem códigos indicativos, umas siglas, né, que vão dizer recolheu a menor, o INSS avisa, ó, esse teu empregador recolheu a menor, esse aqui recolheu em atraso, né? É sempre importante conferir também os dados de vocês se estão corretos, porque eu pego muitos extratos de contribuição com o nome da mãe do segurado errado, com o CPF de vocês errado, com a data de nascimento de vocês errada. Então é sempre bom estar de olho. E por ali vocês conseguem acompanhar, assim como no FGTS, mês a mês está sendo pago o INSS de vocês. E se né? ele notar, doutora, que tem alguma falha, que não tenha o repasse, o que é que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Se ele tiver um vínculo empregatício seletista ou um concurso público, né, ele pode pedir na Justiça do Trabalho a rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque não pagar a contribuição previdenciária e não fazer depósito de FGTS são motivos para pedido de rescisão, né? Não vocês pedirem a demissão, mas a gente fala rescisão indireta por isso.
quem deu causa à rescisão foi o empregador. Mas eu acho que a maior preocupação de vocês é o que acontece caso ele não contribua. Se você chegar vocês na hora de se aposentar vocês vão e ter não o tiver a tempo. contribuição lá. Eu pego aqui, ó, por exemplo, vou pegar o Dr. Jário trabalha lá na prefeitura de Novo Hamburgo, tá? E aí eu peguei esse Euquinias aqui e vi que a prefeitura de Novo Hamburgo passou 7 anos sem pagar sua contribuição previdenciária. Isso vai lhe prejudicar em questão de tempo? Não. Mas vai lhe prejudicar no cálculo. Quando o empregador deixa de fazer a contribuição, ele lhe prejudica no cálculo. Ele faz descer o seu cálculo de contribuição. Vai fazer descer o valor final do seu RMI, né? Que é a remuneração mensal inicial depois da aposentadoria. A gente tem competência, eu, por exemplo, se fosse uma advogada concursada, teria competência para cobrar ou vocês diretamente do empregador essas contribuições? Não. Nós não somos partes legítimas para cobrar. A parte legítima para cobrar de quem deixa de pagar a contribuição de previdenciária de funcionário é a União. A União vai atrás e cobra. Mas isso acaba prejudicando vocês em questão de cálculo, né? Mas não de tempo. O tempo vai ter o registro ali e as contribuições aqui vão estar vazias no extrato. Mas vai fazer baixar o cálculo. Isso é muito ruim. Aí o colega vai recorrer a quem? A que União. órgão? A União, sim. Vocês podem fazer uma denúncia, né, à União, e aí a União vai atrás da empresa pública, né, ou privada que deixou de fazer as contribuições previdenciárias de vocês. Porque configura, inclusive, crime de apropriação indébita, porque a contribuição ela é descontada do contra-cheque de vocês, né? Nesse caso análogo que nós estamos falando, é descontada dali e ela deve ser repassada para a União. Ela não deve ficar dentro do hospital, né? Ficar dentro da clínica, ela não deve ficar com contador. Isso acontece muito também. Vocês têm que ter esse poder de fiscalização, de não largar assim a vida toda com um contador e não ficar fiscalizando o que ele está fazendo, né? Porque às vezes o contador ele vai lá, ele desconta, não manda a guia para ser paga, né? E aí depois vocês de repente têm uma clínica com dentistas empregados, o contador desconta do contra-cheque desse dentista empregado e fica, né, no escritório de contabilidade o dinheiro, a guia não é paga. Então, cuidem para fiscalizar o que vocês pagam, as guias sempre, né? Porque é uma responsabilidade bastante grande. Doutora, é importante que cada cirurgião dentista dentro do seu consultório tenha, assim, um contador, obrigado eu sei que não é, né? Mas é recomendável que tenha um profissional para ele estar tirando essas dúvidas sempre que precisar? Sim. A comunidade jurídica costuma brincar que contadores, corretores de imóveis e advogados são inimigos naturais, né? Mas eu não encaro assim. Eu acredito que todos têm que atuar nas suas especialidades, né? Dentro do limite da ética. E que nós não conseguimos fazer um trabalho completo e correto sem contar com alguém que é expert em algo que, né, nós não somos um escritório. Então, no meu escritório, nós trabalhamos com um contador de confiança que, além de nos ajudar nos cálculos, ele presta esse serviço para os profissionais que nós temos das áreas médicas, de suas empresas e os dentistas, em conjunto. Certo. Né? Isso é um tema que a gente se preocupa sempre em muito, conjunto, né? porque Então, o que acontece? O contador, ele sabe fazer cálculo, ele sabe mexer lá nos sistemas sociais, né, na Receita Federal para emissão das guias, que agora as guias do INSS são todas emitidas por lá, mas ele não sabe, às vezes, a alíquota correta, né, principalmente agora com uma mudança de lei tão recente. Então é necessário que vocês tenham um contador de confiança, mas que façam pelo menos um planejamento e entreguem para o contador. O meu planejamento previdenciário com a minha advogada previdenciarista, o profissional que eu conversei, é esse aqui.
E eu quero que tu siga essas contribuições aqui dessa forma todos os meses. Doutora, a gente sabe que é um tema muito, né, chama a atenção de todos nós cirurgiões dentistas, mas infelizmente nós não podemos ter, o nosso tempo já está um pouco estourado. E eu queria só que a senhora, para complementar, qual é o que a senhora diria para o cirurgião dentista que está entrando? Qual o conselho que a senhora daria assim, para o cirurgião dentista que está entrando no mercado hoje? Bem sucinto, bem rápido. O conselho que eu dou hoje para o cirurgião dentista que está entrando agora no mercado é que comece a planejar a sua aposentadoria desde já. Seja ela pela Previdência do regime geral, né, o INSS, seja ela através de investimentos em previdências privadas de segurança, né? E para isso é necessário consultar profissionais na área do direito especializados nessa área para que indiquem quais são os melhores bancos, né, as melhores entidades como se filiar, né? E que invistam aí desde agora num descanso um pouco melhor remunerado, né, para ter aí a sua aposentadoria mais tranquila. Doutor, o Conselho Federal agradece aqui seus esclarecimentos e vamos passar para as doutoras Jane e a doutora Luzimar para fazer suas considerações finais aí para a gente, né, encerrar. Eu quero agradecer, um momento muito rico esse podcast, então parabenizar a doutora Tatiana, a doutora Jairo, a doutora Luzimar, a gente está aqui reunido conversando sobre esse tema tão importante, né? Então, parabenizar o CFO pelo CFO Esclarece, a Odontologia Podcast. É um tema que realmente eu acho que depois vai ter futuros, né? Porque com certeza, né? Então, vai ter várias dúvidas em relação, mas foi excelente. Então, quero parabenizar novamente e dizer que o CRORN está de portas abertas. Parabenizar o CFO pelo, né, o Programa Nacional de Fiscalização, pelo apoio que está dando, institucional, como o Luzimar já falou, a todos os CROs que está valorizando, né, cada vez mais a odontologia. Muito obrigada. Doutora Luzimar. Em meu nome, em nome de todos os profissionais da odontologia do Estado do Espírito Santo, eu quero agradecer imensamente ao Conselho Federal por todo o apoio que está nos dando, inclusive a oportunidade de participar de uma excelente palestra com a doutora Tatiana. Agradecer ao doutor Jairo, minha colega, a doutora Jane, e dizer que essa é mais uma inovação do Conselho, né? O CFO Esclarece, Odontologia em Podcast. Se Deus quiser, teremos outras oportunidades. E muito obrigada por tudo. Obrigado, doutor Jairo. Obrigado a vocês. Né? Nesse podcast de hoje, nós falamos sobre aposentadoria e previdência. Então, em nome do Conselho Federal, eu quero agradecer a participação da doutora Tatiana, da doutora Luzimar e da doutora Jane. Obrigado por nos acompanhar, né, até aqui nessa iniciativa inovadora do Conselho Federal de Odontologia. Né? Gostou do tema desse podcast? Né? Então divulgue em suas redes sociais e compartilhe o link desse podcast com seus amigos. O CFO Esclarece, a odontologia em podcast.